Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a série de especiais em comemoração ao 15º aniversário de criação deste programa, nos conduz hoje em outra direção. Nosso convidado é um experimentado e brilhante jornalista que converteu-se no estudioso da mídia contemporânea por força da função de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República no segundo mandato do presidente Lula, mas também como decorrência de uma consciência crítica da qual raros são os profissionais que dela conseguem escapar. Jornalismo é um exercício constante de crítica e de autocrítica. Franklin Martins, quando a presidente Dilma se sente que a imprensa está incomodando demais, ela tem já um truque, né? Ela convida você para uma conversa no Palácio, espalha para todo mundo que você esteve no Palácio, ninguém sabe o que vocês falaram, né? E logo em seguida a mídia arrefece os seus entusiasmos, né? Como é que você se sente como o grande terror da grande mídia, né? Ô, Diniz, antes de mais nada, queria dizer meu prazer de estar aqui no teu programa, completando 15 anos. Um programa importantíssimo, tua página na internet, o Observatório de Imprensa também. Então, eu queria primeiro dizer do meu prazer. Segundo, isso é folclore, né? Porque eu acho que se a presidente Dilma me convidasse toda vez que a imprensa chateia ela demais, ela me convidava todo dia para ir lá, porque a imprensa não larga o pé dela. E eu acho que eu e a Dilma somos amigos, nós construímos uma amizade grande durante o nosso período de governo, no segundo mandato do presidente Lula, ela como ministra-chefe da Casa Civil, eu como ministro-chefe da SECOM. Construímos uma amizade, nós conversamos regularmente. Eu digo praticamente todo mês conversando, trocando ideias, evidentemente, ideias sobre política, mas também sobre literatura, sobre outras coisas. Então, isso aí não é um problema meu e acho que nem da presidente Dilma. Claro. Eu acho que é o problema da imprensa. Agora, se ela, de vez em quando, resolve chuchar um pouquinho a imprensa, entende? Comigo, pode ser também, é um direito que ela tem. Faz muito bem, faz muito bem. Mas uma das coisas que se brande por aí, não é? É como o terror, não é? O fantasma que você tira do armário é o negócio do marco regulatório da mídia. Aí todo mundo fica incomodado. Como é que você vê essa questão do marco regulatório? Tirando toda o folclore. Eu acho que quem fica incomodado, de um modo geral, são os donos dos grandes grupos de comunicação. Porque eu acho que, de um modo geral, a população não fica nem um pouco incomodada com essa questão do marco regulatório. A questão é a seguinte, Diniz, nós precisamos desesperadamente de um marco regulatório para as comunicações. Nós estamos vivendo um momento no mundo de convergência das comunicações eletrônicas. Isso significa que o celular e a televisão portátil, o computador, tudo isso afunilando para a mesma coisa. Não haverá diferença entre televisão e computador dentro de muito pouco tempo, entre celular e televisão portátil dentro de muito pouco tempo. Isso significa que o material, o conteúdo que é posto à disposição das pessoas, entende? Seja pela radiodifusão, seja pelas empresas de telecomunicação, ou seja, inclusive, pelos Googles da vida, entende? Isso tudo está funilando. Se não tiver um marco regulatório, isso significa que nós vamos ter um reforço ainda maior do processo de oligopolização da indústria de comunicação, que é algo vital para a sociedade. E uma questão curiosa é o seguinte, eu não falo de regulação da mídia, eu falo de regulação das comunicações eletrônicas. Isso tem a ver com o espectro eletromagnético. Explicando para os telespectadores, o espectro eletromagnético é por onde circula a radiodifusão e também, hoje em dia, por onde circula boa parte da telefonia, principalmente a telefonia móvel. Quer dizer, isso é um bem público, escasso, finito, que tem que ser dividido e repartido. Por isso é objeto de concessão pública. Todas as áreas que são objetos de concessão pública são reguladas pelo Estado. Claro. E isso em todos os lugares do mundo. Quer dizer, então, alguém imagina que não tem uma regulação para transporte público, se isso é uma concessão pública? Ou que não tenha regulação para as companhias de aviação, se isso é um transporte público, ou energia elétrica, ou gás, ou que tudo que é serviço público regido por um sistema de concessão tem que ter uma regulação para se saber onde é que está pisando. No Brasil, na verdade, nós vivemos um festival de gambiarras nessa área há muito tempo. Você sabe disso muito bem, mas eu lembro aos telespectadores que o Código Geral de Telecomunicações do Brasil, que é o que rege a radiodifusão,
E, de certa forma, as telecomunicações, mas mais a radiodifusão, ele é de 1962, ou seja, completou 50 anos no ano passado. Numa época que não tinha rede nacional de televisão, não tinha transmissão inteiramente. Nós tínhamos 2 milhões de aparelhos de televisão no Brasil. Nós tínhamos muito mais televizinhos do que televisores no Brasil. Mas de lá para cá tudo mudou. Nós temos hoje transmissão ao vivo, redes, satélite, cadeia nacional, internet. E nós não precisamos entender o que está acontecendo irregular. Eu acho que boa parte dos grandes grupos de comunicação no Brasil reagiram a essa discussão, que é uma discussão indispensável, indispensável inclusive para eles. E eu disse várias vezes, é indispensável inclusive para que esses grupos, muitos deles, possam sobreviver, claro, porque senão serão atropelados pela jamanta. Quem é a jamanta? Eu naquele momento dizia, são as empresas de telecomunicação. Hoje em dia eu digo, além das empresas de comunicação, são os Googles da vida, que vão acabar, entende, atropelando a produção de conteúdo e concentrando ainda mais. Como já está acontecendo. Então, isso é uma discussão necessária. O problema é que no Brasil nós temos um pouco a tradição que sempre se fala em discussão de alguma coisa que afeta a imprensa, se reage como se isso fosse um atentado à liberdade de imprensa. Mas isso não é de hoje, não. O Código Geral de Telecomunicações de 62 foi o mesmo comportamento. Entende? Por quê? São setores extremamente concentrados, ainda mais depois da ditadura militar, onde a concentração dos meios de comunicação, principalmente televisão, foi uma coisa brutal. Não apenas por causa da ditadura, mas também por causa da ditadura, por causa de uma simbiose, um namoro político e até casamentos políticos, entende? Mas também porque a imprensa, de modo geral, se transformou numa indústria extremamente pesada, onde os custos de produção foram crescendo. Diz, um jornal na década de 60 tinha quantas páginas? Quantas páginas tem hoje? Passou 10 vezes. Mais do que o dobro. Muito mais do que o dobro. Muito mais do que o dobro. E assim vai em todas as áreas. Entende? Se tornou uma indústria extremamente pesada. Eu sou do Rio de Janeiro, você trabalhou no Rio de Janeiro há muito tempo. Eu, quando era garoto, no Rio de Janeiro, havia pelo menos 20 jornais importantes. Diário Carioca, Diário Notícia, Tribuna da Imprensa, Última Hora, O Jornal, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, O Globo, A Luta, O Dia, e ainda vai, Jornal dos Esportes. Quantos jornais existem hoje em dia no Rio? Quantos grupos de comunicação? 2 grupos de comunicação no Rio. Ou seja, você tem um processo de concentração, de afunilamento, e isso aconteceu na mídia impressa, mas isso aconteceu na televisão, isso aconteceu no rádio. Esse processo de concentração. Nós estamos vivendo um momento novo, porque as novas tecnologias, a digitalização, a internet, ela, ao mesmo tempo que, ao promover essa convergência da comunicação eletrônica, ela exige uma regulação de novo tipo que seja capaz de lidar com tudo isso, ela também permite, isso é extremamente positivo, ela permite um barateamento dos custos de produção extraordinários. E, portanto, ela permite também que volte um pouco o tempo heróico da imprensa, onde jornalistas, pessoas que não eram grandes grupos, grandes empresários, podem lançar as suas publicações, os seus jornais. Agora, considerando que a palavra marco regulatório lembra um fantasma, uma coisa aterrorizante, e levando em conta que fora do Brasil existem uma série de medidas reguladoras que funcionam, por exemplo, a arbitragem da concorrência nos Estados Unidos feita pela FCC, que é de 34, que arbitra a concorrência, que arbitra, inclusive, impede a propriedade cruzada, a concentração numa mesma região. Essas são coisas que podiam sendo feitas sem entrar nesse grande desenho que assusta, que é meio apocalíptico, né? Não, eu discordo de você. Eu acho que isso são coisas normais de ser discutidas. Fantasmas existem para quem acredita em fantasma. Pessoas que botam o pé no chão, que são razoáveis, que olham o mundo de frente, ou que não querem manipular a opinião pública, porque grande parte disso é algo deliberado por parte da imprensa, tentando interditar uma discussão da imprensa. Porque a imprensa gosta de discutir todo mundo, menos ela. Você sabe disso muito bem. Que o diga. Você sabe disso muito bem. Então, a discussão de um marco regulatório, no fundo, é uma discussão sobre a imprensa que temos, a indústria de entretenimento que temos pela via da radiodifusão, mas também uma discussão sobre os direitos da população à informação, à pluralidade, tudo isso.
Isso é uma discussão que existe no mundo inteiro. Em todos os países democráticos existe isso. Tem na Inglaterra, tem na França, tem na Itália, tem nos Estados Unidos. Eu, quando era ministro da SECOM, a SECOM promoveu um seminário internacional e trouxe representantes das agências de todos esses países, da Argentina também, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha. Existe regulação em todos esses países. Isso não tem nada a ver com controle de conteúdo, porque censura é um controle prévio de conteúdo. Isso, em momento algum, foi proposto em lugar algum. Então, isso é só uma tentativa de ver se criando assim, uma grande confusão, interdita o debate. Só que isso não vai dar certo porque a convergência ela impõe mudanças. Claro. E isso terá que ser discutido. De alguma forma, isso terá que ser discutido. Agora, dentro dessa, digamos, dessa estratégia de tentar algumas coisas que, aperitivos, digamos, que pudessem avançar, promover e mostrar para a sociedade que é possível fazer avanços significativos, uma das coisas, e nós temos nessa série de depoimentos, isso tem aparecido, é a questão, por exemplo, da concessão de canais de radiodifusão a parlamentares ou a pessoas que ocupem funções importantes dentro da República, né? Isso é uma das aberrações maiores. Nós temos hoje, os estudos estão sempre superados, né? Mas calcula-se que, sei lá, quantos parlamentares, 60% das concessões hoje sejam de parlamentares, de rádio e TV, né? Isso é uma distorção do sistema, né? E tem sido aproveitado também até do ponto de vista religioso, que parte dessas concessões vão para confissões religiosas, então cria-se uma confusão que afeta inclusive a imagem do país secular, democrático. Como é que você vê isso? Não podia ser feito alguma coisa? Alguma coisa tem sido feita, eu vou dizer. Houve há pouco tempo, cerca de um ano e meio atrás, a votação de uma lei de TV por assinatura, que eu acho que fez alguma regulação no setor, exatamente, fez regulação. E coisas importantes. Separou distribuição de produção. Quem produz não pode distribuir. Quem distribui não pode produzir. Por quê? Para impedir a concentração, a oligopolização. Estabeleceu cotas para a produção nacional, cotas para a produção regional, cotas para a produção independente. Diga-se de passagem, tudo isso previsto na Constituição da nossa República. Claro. E que estão adormecidas, todos esses dispositivos na Constituição da nossa República, que nunca foram regulados. A Constituição da República fala que não pode ter oligopolização na comunicação social. É o único setor onde ela especificamente diz não pode ter. Isso nunca foi regulado. Ela diz que tem que ter produção nacional, isso nunca foi regulado. Diz que a radiodifusão deve se concentrar basicamente na produção de informação, nunca foi regulado. Da classificação da programação por faixas etárias. Por faixa etária. Isso está na Constituição. Ao mesmo tempo, produção independente, nunca foi. E ela diz claramente, quer dizer, que uma série de coisas não podem ser feitas e isso nunca foi regulado. A única coisa que foi regulado, o único dispositivo que foi regulado da Constituição, era um dispositivo que proibia a presença de capital estrangeiro nas indústrias de comunicação. E que em 2002, a meu ver, acertadamente, inclusive, ampliou-se para 30%. É claro que isso obedeceu à razão de que havia algumas empresas, no caso a Editora Abril e no caso as organizações Globo, que viviam seríssimos problemas de caixa naquele momento e aquilo foi muito bem-vindo. Então, mas só quando foi a favor das empresas de comunicação é que alguma coisa foi regulada. E a sociedade? E o cidadão? Ele não tem direito à pluralidade. Sim. E as TVs e rádios comunitárias vão continuar a ser perseguidas do jeito que são, como se fossem... uma excrescência existe no mundo inteiro e isso é parte importante do processo de comunicação. Então, tudo isso necessita uma regulação. Aí você diz, não, mas podia se fazer por aqui, por ali. Claro, outras coisas que tem que estar. O parlamentar não pode ter televisão e não pode ter rádio. A Constituição não proíbe especificamente o parlamentar, mas ela diz o seguinte, quem goza de foro privilegiado, ou seja, o parlamentar, e juízes, etc. e tal, não pode ser detentor de concessão pública, então ele não pode. Segundo, você pegar o espectro, o horário, e alugar o horário, seja para supermercados eletrônicos, seja para confissões religiosas. Isso não pode, isso não é seu. O espectro, você usa do espectro é uma concessão. Ele é público, ele é do Estado. Quer dizer, então, é evidente que isso virou,
como eu costumo usar essa expressão, é um cipual de gambiarra, porque não existe um marco regulatório. Até claro, o marco regulatório não tem nada de espantoso. Nos Estados Unidos existe um marco regulatório. Eles regulam mais pela via econômica, proibindo a propriedade cruzada. Exatamente. Entende? Então, se uma empresa ela tem um jornal num determinado estado, ela não pode ter televisão e não pode ter rádio. Entende? Já na Europa, regula-se não apenas dessa forma, mas isso é na Inglaterra, isso é na França, isso é na Alemanha, regula-se inclusive estabelecendo determinadas obrigações de conteúdo. Ou seja, você não pode fazer racismo, você não pode instilar o ódio na sociedade. E se você fizer isso, tem um sensor lá dentro das televisões, não tem sensor nenhum, mas se você fizer, alguém pode recorrer a uma instância que vai examina e que se você for condenado, quais são as penas? A primeira pena que em geral se tem é o seguinte, a própria televisão, o rádio vai ter que fazer o que eles chamam shame on name, ou seja, ele vai ter que dizer assim, eu cometi um erro de tal natureza e o órgão regulador apontou esse erro e eu estou aqui, etc. e tal. Franklin, o negócio está bom, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que comemora 15 anos com uma série de entrevistas especiais. Hoje conversamos com o jornalista Franklin Martins. Franklin, mesmo dentro digamos, dessas concordâncias ou da unanimidade que paira dentro da grande imprensa, nós percebemos, mas isso com uma lente de aumento, né? Mas percebe-se algumas fissuras de discordância. Aqui nessa série de depoimentos, Otávio Frias Filho falou que o assunto de propriedade cruzada interessa muito a ele. Foi uma forma de dizer que ele gostaria que o assunto fosse adiante. Agora, por que esse debate não avança? Para que se crie um clima de debate mesmo, né? Eu até mencionei, no própria entrevista com o Otávio, eu mencionei, no meu tempo, quando eu comecei, e o seu pai era jornalista, tribuno e tudo, o Paulo Bittencourt debatia com as pessoas e convidava para duelo. Ninguém quer isso mais, não é? Ninguém quer isso mais. Mas um debate entre jornais, entre televisões, não é? A discussão leva a sociedade a se esclarecer, a querer mais e melhor. Como é que você vê essa pasmaceira, Olha, eu acho muito positivo que o Otavinho tenha voltado a dizer que a questão da propriedade cruzada é algo que deve ser examinado, porque a Folha tinha essa posição ali no início da década de 80 e o Estadão também. E não sei por que razão, aliás, eu sei, abandonaram. E por que abandonaram isso? Eu acho que a imprensa é algo que é cíclico. Eu não acho que a imprensa vai sempre ladeira abaixo ou está sempre subindo a montanha. Ela é cíclica. Eu acho que nós já vivemos momentos bem melhores na nossa imprensa, do ponto de vista de qualidade e do ponto de vista de pluralidade. Hoje em dia tem um certo pensamento único, não é pensamento único a favor hoje em dia, é pensamento único contra. Na época do Fernando Henrique é que foi o pensamento único a favor, até ele chegou a dizer, né, está até pegando mal, está ficando chato de tão a favor que é. Embora ele depois, no segundo mandato, também foi ser objeto de crítica pesada, também sofreu na mão da imprensa no segundo mandato. Mas no primeiro foi céu de brigadeiro o tempo todo. Mas o problema é o seguinte, eu acho que a imprensa não pode querer ir além das suas chinelas. A imprensa existe para fornecer informação de qualidade, dependente dos fatos, porque eu sempre digo, só existe uma imprensa independente. Aqui é dependente dos fatos. Aqui é independente só do governo, mas que é dependente da oposição. Aqui é dependente do governo, mas é dependente dos grupos econômicos. Aqui é dependente disso, daquilo, dos interesses dos acionistas. Não é independente, isso é gogó, isso é discurso. Independência da imprensa é resultado de uma dependência visceral, que é a dependência do fato. E isso faz com que a imprensa, quando são os grandes momentos da imprensa, são quando a imprensa se conecta com o sentimento do tempo,
que existe na sociedade. E a diversidade aqui. E esse sentimento sempre tem diversidade, porque a sociedade é uma coisa plural, diversa. Por exemplo, a saída da ditadura foi um período onde a imprensa cresceu. E por quê? Porque, não toda, mas boa parte dela, se conectou com aquele sentimento de que o país chega, precisamos de liberdade, precisamos encontrar, mesmo que a gente não saiba exatamente para onde está indo. Se você pegar, boa parte da imprensa dos Estados Unidos foi crescer no New Deal depois, porque ela se conectou com a chegada de novos tempos. Claro. Então, cinema. Então é isso. Nós pegarmos ali a década de 50, por que foi uma exuberância da imprensa? Porque era uma época onde o país estava botando na sua agenda uma porção de coisas que não estavam antes. A literatura vindo bossa nova, cinema novo, uma porção de coisas surgindo, teatro, experiência. Tudo isso, a imprensa, uma parte dela pelo menos, se conectou e geralmente foi quem cresceu. Então, o que eu sinto? A imprensa hoje em dia não está conectada com o nosso tempo. Nós estamos vivendo um processo de transformação no Brasil. Você pode gostar ou não gostar, mas é um processo extraordinário, que é um processo de formação no mercado interno de massa de uma proporção gigantesca, e isso não é só consumidores, é consumidor e cidadão, porque quem não tem como alimentar seus filhos naquele dia, no dia seguinte, não consegue sequer ser cidadão. Claro. Então nós estamos vivendo um processo extraordinário. E mais, Diniz, nós estamos vivendo esse processo sem ter sido necessário uma guerra para isso. Os Estados Unidos construiu seu mercado interno de massa quando? Depois da Guerra da Secessão. Teve que ter uma guerra sangrenta para isso. E o que se produziu depois disso? Entende? Você produziu um novo tempo de afirmação do capitalismo, construção do mercado interno, cidadania e também de resistência enfurecida à mudança. Uma curiosidade. As 11 eleições seguintes ao Lincoln, 9 foram ganhas pelo Partido Republicano e 2 foram ganhas pelos democratas. Você quer dizer que era o Partido Único? Não. É porque o Partido Republicano, que era o Partido do Lincoln, estava conectado com os novos tempos. Sim. E o Partido Democrata olhava com nostalgia para o tempo da escravidão. Como era boa a minha plantation, como era bom o tempo que os negros obedeciam. E se apoiava onde? No Sul. Quando é que o Partido Democrata volta para o jogo? Quando ele começa a trabalhar com a classe operária migrante. Claro. Do Nordeste dos Estados Unidos. Ele se conectou com o novo tempo. Isso vale para a imprensa. A nossa imprensa, às vezes, parece a Carolina do Chico Buarque. Passou na janela, o tempo passou a janela e só ela não viu. Pois é. Agora, esse debate que não precisa ser um debate necessariamente ideológico. Claro que não. Ele não é ideológico, embora tenha uma conotação ideológica. Claro, tudo tem. Mas esse debate é que a gente não está conseguindo acioná-lo. Eu acho que, ou porque radicaliza demais em alguns momentos, ou porque dá uma canseira, aquela coisa, né? E dá um banzo e aí ninguém quer se meter. A grande verdade é que essas transformações que você aponta, de caráter social hoje no Brasil, não estão sendo acompanhadas por uma transformação de caráter cultural. O país, de certos aspectos, está indo para trás em matéria de cultura, mesmo essa cultura de massas que podia ser um pouquinho mais, já foi mais refinada. Como é que se pode dar a volta a isso? Talvez porque esteja muito oligopolizada. Os canais de transmissão da cultura estejam muito concentrados. Mas a internet está dando algumas coisas interessantes. Alguma coisa. Não, você vai ver o seguinte, eu vou citar alguns exemplos na internet. Eu acho a internet uma coisa extraordinária. Outro dia eu vi um dado seguinte, na cerimônia de abertura das Olimpíadas em Londres, foram postadas em seguida, nas 12 horas seguintes, 400 mil fotografias. Por pessoas que estavam lá presentes e saíram clicando. Foi a imprensa que fez isso? Não, foram as pessoas. A diferença que tem é que hoje em dia nós estamos assistindo, Odines, a meu ver, a uma mudança profunda no modelo de comunicação que vem desde o tempo nos Estados Unidos, na Inglaterra, desde 1700, no Brasil, desde 1800. Que é um modelo onde você tem um núcleo ativo produtor de informação e uma massa passiva consumidora de informação. Isso valeu nos jornais, no rádio, na televisão, mas atenção, isso acabou. Porque hoje em dia, mal saiu a notícia, você já tem na internet um monte de gente discutindo se aquilo é verdadeiro, se não é. Os erros da imprensa resistem pouquíssimo tempo.
E a manipulação, quando a imprensa incorre em manipulação, e a imprensa ocorre frequentemente, no Brasil hoje vem incorrendo muito, a manipulação praticada pela imprensa é desmascarada em muito pouco tempo. Rapidamente. Então, isso produz... Eu costumo brincar, dizer assim, a internet, a blogosfera é um pouco o grilo falante da imprensa. Sim. A imprensa mentiu, ela diz, Pinóquio, ou você está mentindo, ó, o nariz está crescendo, Pinóquio, cuidado. E isso faz o quê? Se a imprensa souber reagir positivamente a isso, isso fará com que nós, jornalistas, façamos um trabalho muito melhor. Porque nós seremos mais humildes, nós somos muito arrogantes, de modo geral, muito arrogantes. E os donos de jornal, então, nem se fala. Todos seremos mais humildes e poderemos aprender com nossos erros, porque eu acho uma coisa extraordinária. A tua experiência, você sabe disso. O público, o leitor, o telespectador ouvinte é extremamente generoso com a imprensa, com os erros da imprensa. Se ele acha que o erro foi cometido de boa fé, no afã de entregar uma informação correndo contra o relógio. Mas quando ele percebe, através da repetição, que os erros são cometidos de má fé, o que está querendo é manipulá-lo, o leitor, o telespectador, o ouvinte, é o crítico mais severo que pode ter da imprensa. A nossa imprensa está aumentando a circulação. Não. As rádios e televisão estão aumentando a audiência nos telejornais. O Jornal Nacional tinha 70 pontos de audiência há algum tempo, depois caiu 50. Hoje em dia está aí dando o quê? 20 e pouco. Por que isso? Claro, porque existem outras plataformas, outros acessos, a garotada, a juventude se informa de outro jeito, mas também porque as pessoas percebem assim, está passando do ponto. E eu não estou gostando. Dines, nós sabemos disso. Jornal, televisão, rádio. A gente tem que se surpreender. A gente tem que abrir isso. Mas que foto maravilhosa. Que reportagem. É o inesperado. Existe um contrato básico que é o seguinte: eu vou lhe entregar informação honesta e de qualidade e vou lhe proporcionar um debate público plural. Agora, além disso, eu tenho de lhe surpreender. Quando que você se surpreende hoje em dia? Pois é. Mas tem, nessa sua apreciação histórica, que é muito boa, tem um dado que eu gosto, eu me aferro a ele, e você vai entender por quê. É que você falou 1800 do Brasil e tal. O Brasil, antes de ter imprensa, teve 3 censuras. Os 308 primeiros anos da nossa vida, como território e depois como instituição e tal, foram de 3 censuras simultâneas, sendo que 2 delas religiosas, a terceira era da coroa, que também era. Então, isso eu tenho a impressão que nos deu à sociedade brasileira uma complacência, não é? Sim, uma moleza, não é? Agora, não obstante, em 14 anos, entre 1808, que surgiram os primeiros jornais, e 1822, em 14 anos, tivemos a independência. Você sabe, eu tenho uma tese que eu, em termos de brincadeira, até ela tem que ver, às vezes, com essa questão do marco regulatório. Muitas vezes, algumas pessoas dizem, a Argentina que regulou a mídia toda, etc. e tal. E eu costumo dizer, olha, nós não somos Argentina. A Argentina é um potro fogoso que corre para um lado, corre para o outro, empina, tira as 4 patas do chão, refuga, relincha. É uma coisa exuberante. Nós somos um elefante. Nós não tiramos as 4 patas do chão ao mesmo tempo. Nós tiramos 3. Nós tiramos uma, estamos sempre com 3 no chão. Isso quer dizer que as transformações no Brasil, elas exigem muito mais esforço para a formação de maiorias. Isso foi assim na nossa história, sempre. Mas, ao mesmo tempo, quando as transformações se dão, justamente porque o elefante precisa ter 3 patas no chão, ele não faz meia volta o tempo todo e sai disparado galopando para o outro lado. Nós não galopamos. Embora o elefante anda rápido também, é só uma forma diferente de andar. Então, eu acho que o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua complexidade, pela sua diversidade, ele custa formar maiorias. Mas ele forma maiorias e, uma vez formado, a grande vantagem é que ele não volta muito atrás. Ele tem. Então, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo no Brasil um processo de uma formação de uma nova maioria espetacular. Trazendo gente que não estava dentro, não era cidadão, não era consumidor, que não existia na cabeça dos governantes para cima. E isso vai afetar a nossa imprensa. Você acha que vai? Sem dúvida. Não sei se vai ser com os grupos atuais, porque isso... Mas a sociedade, com os veículos atuais, mas a sociedade criará. Agora, se os veículos atuais souberem se sintonizar com o tempo que nós vivemos, o espírito do tempo,
o Zeitgeist, como dizem os alemães, se soubesse se sintonizar com isso, ele pode avançar. Agora, se ele quiser falar como o Partido Democrata fez nos Estados Unidos depois da Guerra da Secessão, para plantation, para o passado, dificilmente ele falará com o futuro. Não dá para ter um pé no passado e um pé no futuro. Alguém tem que fazer apostas. E as apostas é o seguinte, para onde está indo o país? Com visão crítica, criticando o que está errado, debatendo. Até porque eu vou dizer o seguinte, minha experiência do governo, a imprensa chateia muito mais o governo quando ela é verdadeira do que quando ela é mentirosa. Quando ela é mentirosa, isso não afeta nada, porque isso não resiste. Agora, quando ela é verdadeira, ela obriga o governo a fazer mudanças, retificações, ela derruba pessoas, etc. Então, o problema é a nossa imprensa não querer, além da chinela, não querer virar partido político, não querer achar que ela tem... Ela já está aprovada, ela não elege presidente da República. Eu vou te citar um exemplo, se você me permite. Foram as eleições que isso mostra a importância da internet. Como a internet hoje em dia, internet quer dizer o seguinte, é o cidadão entrando e atropelando as instituições que estavam estabelecidas. Aquele episódio da bolinha de papel. Ou seja, o Jornal Nacional faz uma matéria de 6, 7, 8 minutos, não me lembro bem, mas uma coisa, né, que provava por A mais B, com um recurso de peritos, etc., que o candidato tinha sido atingido por um petardo e que não tinha sido uma bolinha de papel, que já tinha sido mostrada a bolinha de papel em outros canais de televisão. E foi uma matéria tão bem feita, porque tecnicamente foi bem feita, que eu mesmo li aquilo. Bom, no dia seguinte eu acordo, já tem na internet uma matéria feita por um professor de uma Universidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, que pegou a matéria da TV Globo, botou no computador dele, decompôs quadro a quadro, ou frame a frame, como gosta de se dizer, e aí foi ver o seguinte, não havia trajetória de chegada de nenhum objeto e não havia trajetória de saída. O que tinha havido era o seguinte, o sol bateu na testa de um cara e refletiu na careca do Serra. Foi só isso. Entende? Repara só, eu olhei e disse, agora eu quero ver o Jornal Nacional hoje, o que é que vai fazer? Sabe o que o Jornal Nacional fez? Nada. Não voltou ao assunto. Antes da internet, aquilo ali renderia até o final da campanha. No período da internet, aquilo desmoralizou um mau jornalismo feito pela TV Globo. Claro. Isso mostra como que a internet dá ao cidadão a possibilidade de interferir e como que isso ajudou. Porque se a Globo aprendeu com o episódio, ela vai fazer um jornalismo melhor. Se não aprendeu, é o problema dela. Pois é. Aí entra isso, nós vamos tratar no próximo bloco, a questão da concorrência e do pluralismo. Vamos falar disso daqui a pouco. Voltamos já. Chegamos ao terceiro bloco dessa entrevista especial com o jornalista e estudioso e autor de livros interessantíssimos que nós vamos ter ocasião de falar, Franklin Martins. Franklin, a questão do pluralismo, né, que essa é uma questão crucial e foi tocada por uma pessoa que a imprensa adora, exalta, que recentemente... o chefe do Poder Judiciário, ministro Joaquim Barbosa, estando no exterior, num discurso em inglês, impecável, diga-se, ele disse que a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, não é pluralista, ela vai mais para a direita, né? Os jornais todos publicaram isso, alguns com mais entusiasmo, outros menos, mas isso não gerou debate, afinal, o Joaquim Barbosa é a figura que tem dito coisas e ele tem gerado debate até agora, quando depois disso comentou o papel dos partidos, o papel do Congresso. E nesse caso, então, não há diversidade. Como é que a gente pode fazer isso? Porque eu lembro que quando você colaborava no Globo, não é? Todo mundo sabia, conhecia as suas ideias, mas você não precisava expor as suas bandeiras de 20 anos atrás, mas você estava sendo coerente com todo o seu passado e estava fazendo análises políticas muito claras. Hoje esse negócio já não vale mais, não é? Não há nuances, não há discrepâncias, aquelas até de caráter mais formal, não é? Eu não diria que toda a imprensa brasileira é de direita, ao contrário, eu acho que tem, mas vamos dizer, os grandes jornais, os principais órgãos de comunicação, eles têm uma posição política conservadora. Eu queria fazer só uma observação.
Eu acho que o presidente do Supremo Tribunal Federal não deveria se pronunciar sobre isso. Ele é presidente de um poder da República. Ele deveria se manter um pouco mais, de uma postura mais recatada. Eu acho que recato faz muito bem a ministro, entende? E principalmente a presidente do Supremo. Mas entrando no assunto que você abordou, eu acho que a sociedade vai dar algum jeito nesse tipo de coisa. Porque a sociedade exige, ela cobra. Isso, de alguma forma, vai acabar entrando. Eu vou dizer o seguinte. Por exemplo, você falou, eu trabalhei na Globo. Eu trabalhei na Globo e nunca tive nenhum problema, a não ser no período final da minha saída, quando eu divergi da cúpula da Globo sobre a cobertura do Mensalão. Entende? Divergia a cobertura que faziam de um escândalo a cada 2 dias, que depois nem ia embora, nem se voltava a ele. E eu dizia o seguinte, nós temos que descobrir de onde veio o dinheiro do Valério Adutto. E isso incomodava a direção da Globo, porque ninguém foi atrás de onde veio o dinheiro do Valério Adutto. Até hoje, ninguém foi atrás. Entende? Isso é uma questão importante. Mas, voltando, por que eu fui trabalhar na Globo? Eu, uma pessoa com ideias de esquerda, que nunca escondi, todo mundo sabe disso. Porque a Globo, o Evandro Carlos de Andrade, que foi diretor primeiro do Jornal Globo e depois da TV Globo, chegou à conclusão, provavelmente junto com os acionistas da empresa, que era necessário fazer uma mudança de imagem da Globo. Por quê? Porque a Globo tinha saído muito mal do processo do final da ditadura. E ele fez isso, e para isso, quais foram os 2 pilares da reforma de imagem do Jornal Globo e depois da TV Globo? Apego aos fatos, pluralidade. Aí, na pluralidade, eu entrei. Era necessário pessoas que exprimissem um diferente ponto de vista. Hoje em dia, eu vejo muitos jornais, todo mundo fala igual, todos os colunistas falam igual, todos os comentaristas falam igual. O que isso passa? Isso, primeiro, serve para servir diariamente ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, uma dose de fel e ressentimento que a gente tem que entregar. Serve para isso. Mas isso demonstra também insegurança no debate de ideias. Por que não se podem debater ideias livremente, posições diferentes? Por que não se convida gente que pensa diferente? Eu vejo na televisão, aliás, Franco, eu cada vez vejo menos televisão. Hoje eu fico na internet porque a televisão hoje é uma mesmice, entende, extraordinária. E a internet, eu tenho surpresa, eu leio artigos na internet, eu vejo comentários, vejo análises, vejo estudos que eu não vejo nos grandes jornais na televisão, de uma riqueza extraordinária. Eu brinco, tem um sujeito no blog do Nassif que faz análise de pesquisa, que é um dos maiores analistas de pesquisa eleitorais, pesquisa de comportamento que eu conheço. Ele não tem espaço em lugar nenhum, mas ele é um grande analista. Eu aprendo lendo, e eu estudo o assunto. Então, eu acho o seguinte, o que aconteceu? Eu acho que a imprensa no Brasil, que nos anos 80, 90, vivia uma ebulição, e ela era obrigada, repara bem, Diniz, ela era obrigada a baixar um pouco a sua bola. Repara só. Alguém ia sair batendo no Antônio Carlos Magalhães assim, embrulhou, mandou, bate? Não, porque Antônio Carlos Magalhães tinha poder. Então, se queria fazer uma matéria contra Antônio Carlos Magalhães, tinha que matar a cobra e tinha que mostrar o pau. Não podia só matar a cobra. Hoje em dia, não precisa disso, vale qualquer coisa desde que seja contra fulano, contra Beltrano, contra Mengano. Agora, se for contra certas pessoas da oposição, senta-se em cima. Se for um debate, entende, que estimula uma reflexão crítica sobre a imprensa, senta-se em cima. Ou seja, sabe como é o tabu da imprensa? A imprensa. E quando a imprensa não se aceita discutir, ela será discutida pelos outros, porque não tem força para interditar a discussão. Deixa eu só agora lembrar um episódio triste, ocorrido há poucos dias atrás, que foi a morte do Rui Mesquita, né? A figura mais, digamos, mais expressiva da terceira geração dos Mesquitas. Um jornalista de mão cheia, escrevia bem, pensava bem, audacioso e tal. E é dramático que ele se internou, não é? Ele se internou justamente 1 ou 2 dias depois, ou alguns dias depois, de uma situação dramática vivida pelo próprio Estadão, não é? Que o Estadão decidiu, acho que em 22 de abril ou 23 de abril, comprimir o número de páginas, o número de cadernos, se esmagou, não é? E nos dias seguintes, os competidores, em vez de explorar a vantagem competitiva, não, vamos dar mais espaço, não, vamos entrar nessa.
Não é? E isso não é debatido, quer dizer, a não ser pelo observatório, né? Nós estamos aí para isso, mas é uma parcela ínfima. Como é que a gente pode ajudar a imprensa, quer dizer, inclusive ajudar no sentido, a imprensa que se pretendia, uma imprensa capitalista, ela tem que ter recursos para se sustentar. É assim nos Estados Unidos. O Warren Buffett, que nós entrevistamos, né, nessa série, né, ele está investido na imprensa, na pequena imprensa, com jornais que têm que dar lucro para os seus acionistas, não é? Quer dizer, isso eu acho que não está ficando claro, não é? É uma imprensa capitalista. Ela é conservadora, mas ela não acredita no capitalismo, que ela deveria advogar, né? Primeiro, sobre a morte do Dr. Mesquita, minha solidariedade à família, aos filhos. Eu trabalhei com alguns dos filhos dele no Estadão, minha solidariedade a eles. Quanto às dificuldades que vive a imprensa em papel, vive no mundo todo. Como eu disse, nós estamos assistindo a uma mudança de plataforma. Eu acho essa mudança de plataforma extraordinária. 2/3 dos custos de um jornal em papel vem de papel e distribuição e de impressão, etc. E tal. O core, o negócio propriamente, que a redação não chega a 1/3. Isso significa que na internet você poderá fazer jornais com a mesma qualidade ou falta de qualidade dos jornais com 1/3 dos custos. Quer dizer, isso permite o quê? De certa forma, que os tempos heróicos do jornalismo, onde grandes jornalistas, redatores-chefes iam formando redações em torno das suas personalidades, etc., e foram criando, e era uma época extremamente vibrante do jornalismo. Como o próprio Rui Mesquita fez. Exatamente. Isso vai voltar. Isso está voltando já em vários lugares do mundo, também no Brasil está começando a aparecer. Então, nós temos, ao mesmo tempo, vamos dizer, plataformas declinantes com custos pesadíssimos que não conseguem se segurar. Isso provocado por quê? Porque a publicidade está correndo daí. Mas, por outro lado, ainda não se montou um modelo de negócios para a nova plataforma que é a internet. Eu, pessoalmente, acho que a nova plataforma terá que repousar na publicidade, que, aliás, é a melhor financiamento que pode ter. Claro. E se pudesse ser de classificado bem pulverizado, para ninguém ter muita força sobre a redação, melhor ainda. E que não tem o pop-up, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo simultaneamente as duas coisas. Alguns dos grupos de comunicação conseguirão fazer a transição. Outros não conseguirão, mas também surgirão grupos novos. Olha, todas as grandes mudanças de tecnologia, de plataforma, isso valeu para o rádio, valeu para a televisão, elas não significaram o fim da comunicação. Elas significaram uma multiplicação extraordinária das pessoas que querem mais informação, que querem entretenimento e que sustentarão essa mudança. Agora, é preciso estar antenado com o seu tempo. Quem está olhando para trás, seja politicamente, seja tecnologicamente, seja comercialmente, vai ter dificuldade de acertar o passo com o futuro. Franklin, tem aí um assunto que a mim me apaixona muito, que me levou a procurar lá em Omaha, Nebraska, o mago, né? O mago das finanças, que é o Warren Buffett. A aposta que ele faz na imprensa comunitária. Quando a gente fala em imprensa comunitária, a gente está, aqui no Brasil, estamos pensando em jornalecos de 5 mil, 15 mil. Não, o último jornal que ele comprou na sua própria cidade tem 190 mil todos os dias e 200 mil aos domingos, né? Mas ele aposta nisso, não é? Ele aposta na criação de uma rede capilar de jornais para evitar que a democracia americana perca a sua razão de ser, não é? Quer dizer, a pequena imprensa americana construiu a grande imprensa, não é? Esse é um assunto que a mim seduz, fascina e tudo. E nós temos no Brasil todo o processo de concentração em cima e embaixo não temos nada, temos um vazio. Você, quando estava chefiando a SECOM, fez uma coisa, embora a intenção era boa, mas o instrumental não foi. Você procurou distribuir as verbas publicitárias para que pudesse atingir o pequeno jornal lá nos cafundóis. É uma coisa boa, mas eu acho que está faltando um esforço, e eu acho que até entidades como o BNDES, o SEBRAE, podem ajudar a criar essa pequena imprensa. Há vácuos enormes nesse país, né, que a grande imprensa já não alcança.
Primeiro porque ela é muito urbana e é muito centralizada. Como é que você vê essa questão da pequena imprensa? Olha, eu acho que a pequena imprensa está crescendo no Brasil. Se você pegar a imprensa escrita, quem está crescendo no Brasil é a imprensa regional e a chamada imprensa popular. É isso que está crescendo no Brasil. Os jornalões estão parados ou declinantes. Então é o seguinte, eu acho que esse é um processo muito positivo que está havendo no Brasil, que aqui entre nós é fruto também do fato da economia no Brasil está se expandindo. Sim, consumidor. E regionalmente está cada vez menos concentrada, o Nordeste crescendo. Olha, você sabe que existe um jornal chamado 15 Minutos, em Manaus, ele vende 100 e poucos mil exemplares. Manaus acho que é a 4ª cidade em termos de leitura de jornal hoje, por causa desse jornal. É uma criação de pouco tempo atrás. Então, isso tudo está acontecendo. Nós temos na imprensa congelamento e declínio em um setor, mas tem efervescência, burburinho, criação e crescimento em outros setores. Eu queria só fazer um reparo aí na questão do trabalho que se fez na Econ. Eu acho, sinceramente, posso parecer que não tem modéstia, eu acho que fez um trabalho muito correto ao se regionalizar e ao se pulverizar a publicidade. Por quê? O governo federal, diferentemente de um grupo comercial privado, o governo federal se relaciona com toda a sociedade, de A a E, de 16 a 80 e tantos anos. Não tem, todo mundo, de todas as classes. Ele tem que vender o seu peixe, vender a sua mentalidade. Por que ele vai concentrar em alguns poucos? Por que ele não vai passar para todos aquilo? E mais, saía muito mais barato para o governo federal, ele atingia muito mais gente ao fazer isso disseminado. Aí veio a história, é a Bolsa Arrastão. É engraçado, quando era concentrado em 100 jornais, não era Bolsa Arrastão. Agora, quando passou a ser 5 mil jornais e rádios, isso passou a ser Bolsa Arrastão. Ou seja, na verdade, gente, existe uma enorme dificuldade de um setor na sociedade que sempre teve acesso ao poder, sempre chegou lá e sempre conseguiu se beneficiar disso, de ver que o poder pode ser exercido para democratizar e não para concentrar, para espalhar e não para reunir. Essa é a dificuldade da nossa imprensa, entende? Agora, eu volto a dizer, é a questão do espírito do tempo. Quem entender o espírito do tempo, e talvez o Buffett esteja entendendo, não sei, eu não acompanho para saber, eu digo o seguinte, jornalismo comunitário tem uma importância monumental no mundo todo. Tem. Jornal, inclusive escrito, em princípio, é comunitário. Ele é da cidade dele. Essa é a rádio é comunitária. Televisão é que já é um pouco mais complicado, mas rádio e jornal é comunitário. Quem souber conectar com isso, vai longe. Quem ficar choramingando porque o mundo está mudando e querendo voltar para trás e achincalhando quem quer ir para frente, sinceramente, vai ficar para trás. Agora, você não acha que estava precisando de mais capitalismo na nossa empresa? Capitalismo mesmo, quer dizer, porque as nossas empresas, elas são teoricamente capitalistas, mas elas não funcionam, elas não estão em bolsa, não capital aberto. Eu vou falar uma coisa. Elas não são públicas. Aliás, a expressão pública é do Buffett na entrevista. Ele fala public enterprises, empresas públicas, mas são... Eu vou falar para você uma coisa que para muita gente vai soar como uma heresia. Eu acho que no jornalismo o lucro é uma necessidade ética. Porque é o seguinte, se o jornal não tem lucro, ele está remunerando o seu capital de outra forma. Geralmente é como? Fazendo negócios à sombra ou do poder, ou de outros grupos privados, etc. Então, a melhor forma para garantir, pelo menos a base, o ponto de partida, é que o jornal dê lucro. Não sei se os nossos jornais dão tanto lucro, não sei se os nossos jornais estão em boas condições financeiras, mas eu não acho que esse é o problema principal. O problema principal dos nossos jornais, a meu ver, é não ficar de mal com o Brasil. É ser capaz de criticar, ser capaz de denunciar, ser capaz de fazer toda a coisa assim, mas não querer puxar o Brasil pelo nariz para cá e para lá e para dizer para onde ele tem que ir. Porque aqui entre nós, o eleitor já disse que não vai. Há 3 eleições que a nossa grande imprensa apoia maciçamente candidatos de um determinado partido e o povo vota maciçamente o candidato dos outros. Mas isso também pode mudar, não é? Poderá mudar e um dia mudará. Mas a imprensa deve refletir sobre isso. Claro, sobretudo refletir. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer ao jornalista Franklin Martins pela entrevista. Na semana que vem, continuamos com a nossa série de convidados especiais em comemoração aos 15 anos do programa. E lembre-se, assistindo ao Observatório pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.